Amém, irmãos. Boa tarde a todos. Estou aqui no propósito nosso de campanha. Estou aqui já no mato hoje, graças a Deus, aqui nas árvores, na mata, gravando o vídeo da nossa campanha. Hoje o terceiro dia da campanha, irmãos. São 3 dias de campanha, ontem, hoje e amanhã, pela nossa vida material, pela prosperidade, pela nossa vida financeira. Esse é o propósito da campanha, nossa vida financeira, irmãos. Tenha certeza que Deus, Ele vai estar abençoando a sua vida, a minha vida financeira. Eu não sei o que você almeja alcançar do Senhor. Eu não sei qual o seu sonho que você ainda não realizou. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Deus, Ele irá realizar o nosso sonho. Eu tenho sonhos, irmãos. Você tem sonhos financeiros? Você tomou o café da tarde do jeito que você queria tomar? Você almoçou a carne que você queria almoçar? Hein, irmãos? Muitas das vezes nós somos felizes, nós somos até realizados em algumas áreas, mas em determinadas áreas nós, muitas das vezes, medimos, como diz o ditado antigo, a água e o fubá, né? Para ver se o angu vai sair perfeito, se não vai ter caroço no angu, né? E eu quero dizer para vocês, irmãos, que o nosso Deus, Ele é Deus de prosperidade, mas muitas das vezes é necessário tomarmos alguma atitude. É necessário tomarmos alguma atitude para Deus agir em nossa vida, para Deus entrar de providência na nossa vida. É necessário tomarmos atitudes, acreditar. Desviar de certos caminhos, sair de certas pessoas, de perto de certas pessoas. Às vezes é necessário, irmãos, nós nos afastar, às vezes, de certas pessoas. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente sendo atrapalhado de seguir, de tomar caminhos, de crescer, porque uma inveja próxima te corrói. Uma inveja próxima de você te destrói. Você pega até gripe. Por causa de uma inveja, você até se resfria. Você sente algo que você não entende. Por quê? Por causa de inveja. Você olha para você e fala: meu Deus, por que as coisas estão tão erradas para mim? Deus, por que eu tenho que ficar nessa escravidão toda a vida? Você olha para você e pensa dessa maneira: não está certo, Deus. Porque todo mundo prospera, porque as coisas dão certo para todo mundo e não dá certo para mim. Eu quero te dizer que hoje é o nosso terceiro dia, hoje é o nosso segundo dia da nossa vida financeira. Você só vai ficar nessa live, você só vai assistir se você tiver necessidade financeira. Se você quiser continuar comigo aqui na live, na sua vida financeira, para ter propósito maior, para Deus te abençoar, você vai ficar. E eu quero te dizer que Deus, Ele vai bradar dos céus a nosso favor. Eu vou estar orando. Querido Deus, nessa tarde eu apresento os irmãos que vai estar aqui comigo, Jesus, que tem necessidade financeira.
Pai, o Senhor sabe que nós somos necessitados e que a prosperidade está no Senhor. O Senhor sabe que a promessa está em Ti. O Senhor sabe que a bênção está no Senhor. O homem planta, mas quem dá o crescimento é Tu, Senhor. Oh, Deus. Tanto é que o Senhor nos deu a parábola dos talentos para nos refletir. Então, Pai, o Senhor sabe a nossa necessidade. O Senhor sabe, o Senhor só vai trazer as pessoas que o Senhor quer abençoar nessa live. O Senhor vai trazer as pessoas que o Senhor quer abençoar financeiramente nessa live, mas que está perdido, cercado de invejas, cercado de perseguições, cercado de barreiras, que o Senhor já tem as bênçãos em mãos, mas que Satanás, Pai, segura as bênçãos. Deus, somente essas pessoas que o Senhor vai trazer a esta live. Somente Jesus. Pessoas que têm sonho de ter casa própria, pessoas que têm sonho, Jesus, de ter carro, pessoas que têm sonho de ter habilitação, de ter uma faculdade. Estas pessoas, Senhor, o Senhor vai trazer a esta live. Hoje, o segundo dia da campanha, Senhor. Eu sei que Tu podes, Deus. E eu sei que o Senhor é Deus de promessas e que as promessas do Senhor não caem, as promessas do Senhor não deixam de ser cumpridas, só depende de nós. Então eu te peço, traga estas pessoas nessa live, Pai. Traga estas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu sei que está entrando as pouquinhas pessoas, mas eu não estou aqui para ser visualizada, né? Porque Deus já me enviou o propósito do meu coração. E eu não estou aqui para ganhar seguidor, porque vocês têm que seguir Jesus. Não é certo que vocês deixem de seguir Jesus Cristo. Ele que vocês devem seguir. Amém, irmãos? Também não estou aqui para ganhar benefícios materiais de você. Você não precisa oferecer. Eu só estou aqui para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai. E eu estou aqui porque eu creio nele, porque ele vai agir a nosso respeito, porque ele vai agir diante da necessidade nossa. Eu estou aqui no propósito de fazer algo para chamar a atenção de Deus. Assim, eu estou aqui para chamar a atenção do Pai, porque até Jesus, ele foi para o monte. Ele era Deus e ele foi para o monte jejuar. Ele subiu as colinas, os montes. Moisés subiu aos montes. E eu estou aqui. Para mim, não é um monte, mas é um vale de oração. Quando eu desço aqui, boto esse paninho, eu digo para Deus, Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, Pai. Totalmente dependente. Agora são 17h16 da tarde. Vai bater o relógio agora. 17h17. Mas não é que o relógio vai mudar para 17h17 da tarde que eu deixo de ser dependente. Não é porque o relógio mudou para 17h17 da tarde que eu deixo de ser dependente de Deus, não. Porque eu vou levantar dependente, vou passar o dia dependente, vou deitar dependente dele. Isso que nós devemos reconhecer. Nós devemos entender isso aí. Que nós somos dependentes do Pai. Das misericórdias dele. Da força dele. Do livramento dele. Nós precisamos entender que se não for por ele, se não for a misericórdia, a graça dele, nós não vai vencer, nós não vai conseguir. Mas eu quero te chamar. Vamos
Vamos procurar fazer os nossos propósitos sérios, ter compromisso com Deus, orando na madrugada, consagrando, jejuando a Deus, apresentando o que nós vai fazer para Deus. Porque existem pessoas que nem oram para fazer as coisas, irmãos. Existem pessoas que só faz, só toma suas decisões sem orar. Mas é necessário nós orar para tomar decisão. É necessário, nós só podemos tomar decisão, as iniciativas, diante da resposta de Deus. Diante da resposta de Deus é que nós podemos tomar as iniciativas. O que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da sua parentela. Sai da sua parentela, Abraão. Por que será que Deus chamou Abraão e disse a Abraão, sai da sua parentela? Sai que eu vou te abençoar, que te abençoarei. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão. Sai da tua terra, Abraão. Sai da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu quero perguntar para você nessa tarde, quem são seus parentes? Como são seus parentes? Você os conhece de verdade? Ai, irmã Rose, mas peraí, você está falando de algo tão profundo. Por que foi Caim que matou Abel? Por que foi os irmãos de José que o invejaram? Por que os irmãos de Davi sentavam à mesa e Davi não sentava? Por que Daniel precisou sair da casa do seu pai para servir o rei? Hein, irmãos? E Abraão precisou sair da casa do pai dele, porque às vezes somos inibidos na casa dos nossos pais. Somos inibidos diante dos nossos parentes. Às vezes eles querem ser tão bonzinhos com nós, tão bonzinhos, tão misericordiosos, que eles acabam por fazer tudo. Eles acabam por fazer tudo e nós ficamos de mãos amarradas, de mãos atadas sem fazer. Você já chegou perto do parente que você vai fazer algo, ele fala, não, deixa que eu faço. Pode deixar que eu vou fazer. Somos inibidos às vezes. Às vezes nós queremos nos esforçar mais, eles dizem, não, pode deixar que eu vou te ajudar. E aí nunca que você vai falar, eu consegui, eu fiz, isso foi mérito do meu esforço. Quer dizer, o mérito é de Deus, né? Nós só planta, Ele dá o crescimento, mas às vezes você vai falar, não, ali eu tive ajuda. Às vezes você vai ter que dividir tudo, por quê? Porque você não fez sozinho. Você não vai conseguir edificar. Porque vai ter sempre uma pessoa tomando a posição que você deveria ter. Talvez seja esse o problema que Deus chamou. Só sei que Deus falou com Abraão. Abraão, sai de dentro da casa do seu pai. Ô, Abraão, sai daí, Abraão. Ô, José, não vai ser de um jeito bom não, José. Deus estava com os olhos fitados em José o tempo todo. Mas Deus permitiu que os irmãos dele tirassem ele para bem longe.
Deus não permitiu a morte em José, mas Deus permitiu ele ser afastado de perto dos irmãos. Porque muitas das vezes são pessoas que vai falar, não só tá ali porque eu ajudei. Só cresceu porque eu tava lá. Só conseguiu porque eu botei lá naquele serviço. Eu levei o currículo, eu liguei pro gerente. Só conseguiu graças à minha oração, porque eu orei. E esquece que a honra e a glória é de Deus, mas que podemos ser uma pessoa destacada. Podemos ter uma pessoa com a profissão, um profissional. Imagina que Deus falou assim, ah não, vai Abraão, sai mais para distante, Abraão. Vai mais para longe, porque eu tenho certeza, irmãos, que tudo que Abraão fazia, estavam todos ali secando ele. Estavam todos ali secando Abraão. Todos. E somos imprudentes, capazes de oferecermos, não, muitas das vezes sim, ajuda a pessoas de coração, mas muitas das vezes para poder nós falar assim, não, eu sei fazer aquilo e sei fazer muito bem feito, eu vou fazer que eu vou receber os elogios. Eu vou fazer que eu vou receber os aplausos. Existem pessoas assim, eu tenho uma conhecida que ela trabalha na casa de uma senhora e aí ela falou assim que ela sabe fazer uma rosca muito boa. Mas a outra pessoa que trabalha lá também sabe fazer essa rosca. Aí o que ela falou? A senhora da casa falou, ô fulana, você sabe fazer aquela rosca? Ela falou assim, não sei não. Ela falou desse jeito, não sei não fazer não. Pode deixar que na hora... Mas ela sabia fazer a rosca. Mas a única coisa que ela via era que quando a outra mulher chegava e fazia a rosca e eles comiam satisfeito, ela via felicidade no rosto da colega de trabalho. Para não ganhar o mérito para ela, porque ela falou assim, ô Rose, eu imagino que a minha rosca saía até melhor do que a dela. Mas eu não quis falar que eu sabia fazer, não, para não entristecer ela. Eu não quis falar, Rose, porque senão eles iam passar a querer que eu fizesse a rosca e ela ia ficar triste. A partir de então, poderia ser que nós ia criar inimizade. E eu falei que eu não sabia, mas eu sabia fazer a rosca e sabia fazer melhor. Já tem outras pessoas, irmãos, que fazem e falam assim, não, eu vou fazer a minha, você vai ver como que vai sair bem melhor. É claro que temos que dar o nosso melhor, mas não com a intenção de prejudicar os nossos colegas, não. Não com a intenção de prejudicar os nossos colegas, porque o que mais acontece é pessoas tentando prejudicar pessoas. Interesseiras saindo por cima. Você já estava fazendo alguma coisa e alguém chegou, irmãos, dando muita ideia errada? Que o negócio até deu errado. Chega a dar errado aquilo que você está fazendo, por quê? Porque você não copiou. Você não copiou a ideia que aquela pessoa te deu? Talvez seja por isso, irmãos. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso que Deus gritou com Abraão assim, ó Abraão, sai da sua parentela. Homem, sai! Mas tem pessoas que insistem em ficar. Existem pessoas que insistem em ficar amarrados.
Tem filhos, irmãos, eu vou falar por mim. Às vezes a minha filha fala assim, ô mãe, deixa eu fazer isso, por que a senhora nunca deixa eu fazer? Sempre a senhora que faz. A culpada dela não conseguir fazer, por quê? Porque eu estou sempre inibindo. Sempre que ela quer fazer, eu falo, não, eu vou fazer, minha filha. Pode deixar que eu faço, mas é o meu cuidado, é porque eu não quero que ela faça para não se machucar. Mas eu esqueço que eu tô dificultando o aprendizado dela. Que às vezes é machucando que a gente aprende. Às vezes é machucando que a gente aprende. Tá machucado, mas aprendeu, mas fez, mas conseguiu. Abraão passou dificuldades no caminho, foi perseguido, né? Tentaram tomar sua esposa, teve medo de morrer. Eu acho que foi uma insegurança, porque se Deus havia prometido ele que ia abençoar os que abençoassem ele e ia amaldiçoar os que amaldiçoassem ele, não tinha necessidade de Abraão ter aquele medo todo. Mas ele teve. Entendeu, irmãos? É normal às vezes, mas porque somos seres humanos. Mas ele aprendeu a caminhar com as próprias pernas. Ele aprendeu a se defender. Às vezes é isso que Deus quer de nós, irmãos. Nos esforçar, entrar sozinho, falar sozinho. Muitas das vezes vai sair de você uma verdade convencida. E muitas das vezes, se você ficar aí esperando por alguém fazer por você, sabe o que vai acontecer? Não vai para frente. Porque você nunca abre a sua boca, você está sempre querendo que alguém faça por você. Você está sempre pedindo ajuda. Ai, fulana, vê se está certo. Vê se é desse jeito mesmo. Porque você não procura fazer com as suas próprias mãos. Porque você está sempre escorado, é um encosto, irmãos. Está sempre escorado em alguém. Ou você está servindo de escora para alguém escorar em você. Talvez o que você precisa mesmo é dar um empurrão e falar, vai, fulana. Você vai só. Você tem que abrir a boca e falar. A gente esquece que a gente não é para sempre às vezes e quer ficar só de mula para os outros montar. Ou então a gente esquece que um dia a gente vai ficar só e quer viver só montado em alguém. É assim, irmãos. E aí muitas das vezes a bênção vem menos pra gente, porque temos que dividir a bênção. Eu lembro quando eu morava na roça, aí às vezes, o que acontece? Às vezes o boi, naquela época o boi afundava na enchente, atolava lá. E era uma dificuldade para poder... Era roça, né? Não tinha esse negócio de quebrou a perna, liga no açougue. Lá não tinha isso. Não tinha isso lá. O boi quebrava a perna, eles reuniam ali uma junta de homens. E aí o que acontece? Reunia ali, tirava o boi, arrastava o boi e dividiam o boi. Se 5 pessoas dessem conta, 5 pessoas queriam, mas aí o que acontece? Os 5 que foi, chamava o irmão, chamava o tio, chamava o vizinho, chamava a avó. Quando assustava que não, irmãos, não tinha mais nem a cabeça do boi, já tinha carregado tudo. Já tinha carregado todo o boi inteiro. Ai, mas Rosa, mas tá certo, né? Tá certo porque a gente tem que ajudar o próximo. Mas às vezes o dono do boi mesmo ficava sem nada. Ficava sem
nada com o seu congelador vazio, porque ele ia vendo as pessoas carregar e não falava nada. Muitas das vezes a bênção não é para mim, mas eu reparto porque eu não tenho sabedoria, eu conto. Eu conto, muitas das vezes é assim. Deus me abençoa. A bênção é para mim, mas aí o que eu faço? Eu conto para as pessoas. Aí eu sou obrigada a dividir. É assim, irmãos, mas nós devemos vigiar. Amém? E eu vou estar orando, que já está logo, né? Já está tarde. E eu vou estar orando para Deus nos abençoar, encher os nossos corações, os nossos celeiros, multiplicar o nosso azeite, fazer transbordar as nossas medidas, porque nós temos necessidades, temos sonhos para realizar. Amém? Só você que está comigo no propósito, partilha essa live aí. Se você sentir no coração, você não é obrigado. Amém, irmãos? Mas eu vou estar aqui orando agora em nome de Jesus, no nosso propósito. Querido Deus, nessa tarde, Pai, eu estou aqui, Senhor, pedindo ao Senhor perdão das minhas falhas, das minhas desobediências. Deus, porque eu sou pecadora. Eu sei que eu sou, Pai. Mas o Senhor pode me perdoar. Por favor, Deus, os meus pecados. E eu te agradeço por tudo. Eu quero te dizer que o Senhor é Deus. Que o Senhor é poderoso. Que o Senhor é maravilhoso, Pai. Ó, Jesus querido. E eu oro pelas nossas vidas financeiras, Jesus. Eu peço a Ti que visita o meu marido, os nossos filhos. Visita a nossa casa, visita a vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que está necessitando, Senhor. Que está precisando de um milagre, de uma bênção do Senhor. Visita, meu Deus, porque o Senhor pode, Pai, mudar a história, o quadro dessa pessoa. Essa pessoa que não tem mais nem o que comer em casa, que está passando grande necessidade. Eu sei que Tu podes, Pai. Então, no Seu nome eu te peço. No Seu nome eu te peço, Deus, que o Senhor, Pai, venha suprir as necessidades desse irmão e dessa irmã nessa tarde. Que o Senhor venha abençoar a conta bancária, que o Senhor venha, Jesus, fazer Pix nessa tarde, que o Senhor venha fazer, porque eu sei que o Senhor faz Pix, faz pessoas pagar pessoas, cria condições financeiras para pagamentos. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus dos números nessa tarde. Eu profetizo em nossas contas bancárias o crescimento dos números positivos, do mais, do azul, em nome de Jesus, do verde, o saldo positivo, mais e mais e mais. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? E você que crê, eu tomo posse. E você? Amém? Glória a Deus. Se você toma posse, digite amém. Digite eu creio. Digite eu vou ter. Digite eu vou conseguir. Digite eu vou me surpreender quando eu olhar a minha conta. Eu vou me surpreender porque o Deus é o meu Deus. O Deus é o Deus do benefício. Você vai ter o seu benefício. Você vai ter a tua aposentadoria. Você vai ter essa causa na justiça ganha. Você vai ter em nome de Jesus. Crê somente e você verá. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que Deus prospere sua vida em nome de Jesus. Porque Ele é o Deus da prosperidade. A abundância está nele. A chuva, o crescimento está nele. Não se esqueça, Jesus está voltando. Se você acreditar ou não, Ele vai voltar.
E além dessa terra aqui que você quer, você tem que querer a sua salvação. Você tem que andar nos átrios do Senhor. Para você vencer. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Já vou terminar aqui a live, irmãos. Olha que lugar maravilhoso. Olha aqui, irmãos. Hoje eu estava sem o meu suporte. Mas tá lindo aqui esse lugar, olha. Que espetáculo de lugar. Olha aqui, irmãos. Olha bem aqui para os irmãos verem. Aqui. Como que eu acredito que os irmãos estão vendo, né? É um lugar maravilhoso. É um espetáculo. Eu amo esse lugar aqui. Irmãos, eu sinto uma paz tão grande aqui. E eu sinto que Deus, Ele vai derramar as misericórdias dele sobre mim nesse lugar. Porque Ele sabe que eu sou necessitada dele, da presença dele. E o quanto eu tenho me esforçado para estar aqui. O quanto tempo eu demorei para conseguir estar nesse lugar. Só Deus sabe. E eu estou aqui. Não para ter benefícios em plataformas, para ser famoso. Não. Eu estou aqui porque aqui eu consigo me encontrar com Ele. Eu estou aqui porque aqui eu tiro um tempo para Ele. Ele fala comigo. Você está pensando que você só que recebe? Não. Ele fala comigo aqui. Ele me traz à memória tudo que eu já passei. E para onde eu devo ir. O que eu preciso fazer. Então não é só você. Não é só por você que eu estou aqui. É por Deus. Ele é o único objetivo, não é só por mim, é por Ele, é pelo Senhor, Pai, que eu estou aqui nesse lugar, a essas horas. Eu estou aqui, Deus. A essas horas eu estou aqui, porque eu creio que o meu Redentor vive. E enfim Ele se levantará sobre a terra. Enfim Ele se levantará a meu favor. O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e que fez a terra. O meu socorro vem dele. A justiça que eu espero vem do Senhor. Eu não abro a minha boca para fazer justiça, mas o meu Deus, Ele faz por mim. Ele faz por você. Ele faz por você. Porque Ele é um Deus justo. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. Tenha certeza que Ele vai fazer justiça a seu favor. Tenha certeza que Ele sonda o sofrimento quando o inimigo quer te matar. Quando o inimigo quer te deixar na cama para sempre, sem levantar. Ele é a justiça. Ele sabe quem fala mal de você. Ele sabe onde estão os teus perseguidores. E o nosso Deus, Ele é Deus fogo, Ele é Deus zipe, Ele também é Deus que Ele acorrenta Satanás. Esse é o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.